Amém. Deus abençoe. Bom, nós estamos em uma nova série. Essa série é chamada de Caminhos de Fé e Esperança. E hoje eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Amém? Podemos começar? Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que ele foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou. O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi levado ao meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como os viram subir. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala do andar superior da casa, onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, que a Tua palavra seja pregada pelo poder do Espírito Santo. Com a certeza, meu Pai, que a promessa que o Senhor deu, que o Senhor estaria conosco até a consumação dos tempos, seja cumprida hoje. Nós estamos certos, Senhor, da Tua presença e que a Tua palavra seja clara aos nossos ouvidos. Que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bênção, graça e paz, irmãos. Estou bem posicionado? Posso começar? Ok. Bom, Atos dos Apóstolos é uma continuação de Lucas, o Evangelho de Lucas. Então, o autor de Atos dos Apóstolos é Lucas. E Lucas, ele começa falando sobre uma continuação do seu primeiro volume. E essa continuação do primeiro volume relata exatamente o que Jesus fez e o que ele ainda faria. E aqui em Lucas, nós podemos observar que, primeira coisa, a Bíblia impressa que nós temos hoje, naquela ocasião, na igreja antiga,
ela não era assim. Os meios que eles tinham era escrever de forma manual. Então os papiros eram ali bem conservados e eles eram distribuídos. Então o primeiro papiro foi o Evangelho de Lucas e o segundo a continuação. Esses papiros eles eram distribuídos às igrejas para que houvesse a pregação da palavra como é hoje. Então no meio dessa transição se perdeu, os dois livros se separaram. Mas antigamente, tanto o Evangelho de Lucas quanto o segundo, eles eram chamados de Lucas Atos. E na igreja primitiva ele passa a ser Atos dos Apóstolos. Mas tem uma grande coisa aí. Você pode observar que apesar de ser Atos dos Apóstolos, ele é centralizado em Jesus. Ele começa falando exatamente isso. Ele fala o seguinte, olha, Teófilo, no primeiro livro eu escrevi acerca de Jesus e sobre as coisas que ele ensinava. Então, uma aplicação importante para nós. Ele não começa falando, Teófilo, no primeiro livro eu escrevi sobre Jesus, mas agora tudo isso se acabou. Vou começar uma obra nova porque Jesus morreu. Acabou por aqui. Não, ele escreve o segundo livro, Atos dos Apóstolos, é uma continuação. E para nós é uma bênção do Senhor, porque não parou na cruz. Ali naquele momento ali, e é importante a gente trazer como introdução, para depois a gente ir na aplicação expositiva da palavra, o momento que eles estavam vivendo. Então, os apóstolos ali, eles viviam um momento de medo, perseguição. Eles tinham na cabeça todo aquele problema que tinha acontecido com Jesus. Porque Jesus ele foi perseguido, ele foi morto, ele passou por tudo que tinha que passar por nós. E eles sofriam aquela memória. Mas alguma coisa muito grande estava acontecendo. O que era essa grande coisa? Jesus tinha ressuscitado. Porém, eles entendem que algo grandioso tinha acontecido porque aquele medo, aquela obra que a gente esperava, porque Jesus morreu. E agora? Eu o segui por 3 anos, eu o segui por muito tempo. A minha fé estava estabelecida em Jesus. Mas e agora? Agora é uma continuação em Atos. E Atos relata muito bem isso. Lucas, ele detalha que os discípulos, apesar do medo, apesar de tudo isso, estavam agora felizes porque Jesus estava de volta. E aquela felicidade de poder abraçar, de poder estar ao lado de Jesus, de poder falar com ele, de poder receber ensinamento, estava estabelecido novamente. Glória a Deus. Porém é o seguinte, depois disso, o que viria? E nesse momento os discípulos começam a perguntar a Jesus. Jesus, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Será nesse tempo que tudo será consumado? Os discípulos estavam totalmente desconexos do que Jesus tinha como plano. Uma primeira aplicação para a igreja. Nós precisamos estar atento aos planos do nosso Senhor, não aos nossos próprios planos. Porque ali, o que os discípulos esperavam? Esperavam novamente. Não era fora de um contexto, porque o contexto desde sempre era Israel era tomada, eles iam para o exílio, mas depois Deus levantava ou um juiz, ou um rei, ou um reinado que vinha e restaurava tudo isso. Então eles esperavam que Jesus iria ser novamente esse grande rei que viria com exército, que viria com forte armamento, que viria com estratégias para conseguir restaurar Israel. Israel seria novamente um reino de paz, Israel seria novamente uma nação dominante, Israel ia expandir o seu reino através de quê? De força, de poder político. Esse era o plano dos discípulos. Mas observem que o plano de Deus não era esse. O plano de Deus, e que eu preguei no domingo passado, era uma grande comissão, que iniciava-se em pequenos grupos como esses daqui, como esse aqui hoje. E qual que era o grande plano do Senhor? O grande plano era determinar que a sua igreja fosse, e era esse o grande exército. Era esse o grande exército que ia sair a nações, que ia sair a Jerusalém,
Aquela mesma Jerusalém que perseguia. Aqueles líderes ainda estavam ali. O cenário dos discípulos era esse. Os líderes que assassinaram Jesus, que perseguiram Jesus, ainda estavam ali. E eles estavam ansiosos para que houvesse uma pequena rebelião, para que houvesse uma rebelião nos quais estavam envolvidos os seguidores de Jesus, porque eles queriam perseguir, eles queriam continuar perseguindo. Mas o plano do Senhor era muito além de um exército forte, era muito além de forças humanas, era muito além do que a natureza humana poderia entender. E apesar de eles estarem com Jesus há bastante tempo, Jesus dá uma ordem à sua grande comissão: vá e pregue o evangelho a todos aqueles que ainda necessitam da verdade ser revelada, porque o Messias estava de volta. Lucas ele relata que Jesus passou com eles por volta de 40 dias. 40 dias, 40 anos, ele tem um significado. Então você pode observar Moisés no monte, 40 dias. Você pode observar Jesus antes de iniciar o seu ministério, 40 dias no deserto. O próprio Israel seguindo 40 anos. Agora, não era 40 dias para que se preparasse líderes ou para se preparasse uma nação. Agora eram 40 dias para que a igreja do Senhor começasse a obra. Esse era o cenário para eles. Jesus já tinha feito grandes coisas, já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado, mas ainda existiam promessas. E qual era a primeira promessa? Não saiam daí. Mas Jesus, aqui é muito difícil, aqui é onde eles estão nos perseguindo. Não saiam daí, permaneçam, porque vocês receberão poder. Vocês receberão o que está escrito em Joel. Filhos e filhas, jovens e velhos, servas e servos, filhas e filhos, mulheres, homens, jovens e velhos, independente de idade, servos e servas, independente da situação financeira, todos receberiam poder vindo do Espírito Santo de Deus. Essa era a grande promessa. A grande promessa não era só enviar a sua igreja. A igreja seria enviada pela bênção do Senhor. O exército seria determinado através da sua igreja. Não seria por poder ou forças. Seria pela pregação do Evangelho, pelo testemunho. Aquele mesmo cenário que os discípulos, naquela ocasião, viviam, é o mesmo cenário do que a igreja atual vive. Eu digo que Jesus já teria feito grandes coisas, Jesus tinha ressuscitado e Jesus deu a promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus. E ele voltaria. A igreja do Senhor estava no meio, os discípulos estavam no meio de tudo isso. Grandes coisas tinham feitas, grandes coisas ainda serão feitas. Nós estamos exatamente nesse mesmo contexto hoje. Nós ainda somos as testemunhas. Nós não precisamos inventar absolutamente nada novo. Inclusive, isso é um grande problema, porque nós continuamos sendo as testemunhas de Deus. Nós continuamos sendo o meio estabelecido por Deus para pregar o Evangelho do Senhor. Quando a gente começa a retirar o que Deus nos estabeleceu, ser testemunha dele, e querer colocar outras coisas, isso começa a nascer fragilidades dentro da igreja. Quando eu começo a vir na igreja, pensando em melhores mentores, em melhores líderes, em melhores louvores, em melhores organizações, em melhores planejamentos, e tiro a ordem que Deus deu, não que essas coisas que eu falei sejam invalidadas, mas quando eu tiro o testemunho de Cristo, eu fragilizo a igreja. Porque o que tem de aplicação para nós é ser testemunhas de Deus. E entrando dentro desse contexto, em uma aplicação expositiva, eu queria que vocês voltassem comigo na palavra do Senhor, no versículo de 1 a 3. Dá um tempo para que vocês localizem.
O primeiro ponto de aplicação da palavra do Senhor para a nossa igreja é a certeza da ressurreição que fundamenta a nossa fé. A certeza da ressurreição de Cristo, ela fundamenta a nossa fé. Está escrito assim: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias, após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes e lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. A primeira coisa que baseia a nossa fé e que precisa ser uma aplicação muito forte para a nossa igreja é que nós somos testemunhos da ressurreição de Cristo. Isso baseia a nossa fé. Quando a gente volta, Jesus ele já estabelecia ali o meio de como que a igreja seria sustentada. Como que a igreja seria sustentada? Pela certeza que Jesus ressuscitou por nós. E seria de qualquer forma, Lucas, ele relata aqui muito bem como que Jesus apareceu. Não foi uma vez de forma pontual, foram diversas vezes. Isso acontece. Por que é muito importante Lucas ter relatado tudo isso? Porque a ressurreição de Jesus, você observa no começo, quando Maria vai levar os discípulos, olha, Jesus, ele ressuscitou. Todos acreditaram imediatamente, certo? Não. Até aqueles que seguiam Jesus por 3 anos ou mais, não acreditaram. Os discípulos que acompanhavam Jesus não acreditou. Foi só uma aparição para Maria? Será que Maria viu mesmo o que acha que viu? Será que os discípulos não estão imaginando que viram Jesus? Por quê, gente? Porque naquela época, isso está registrado em Mateus, formava-se uma narrativa. Qual era essa narrativa? A narrativa que Jesus, ele tinha morrido, mas a narrativa que eles estabeleciam ali e que os líderes, os mestres, os fariseus chamaram aqueles que estavam ali na porta do túmulo e eles começaram a dar propina para os soldados. E a propina foi o seguinte: olha, vocês vão espalhar que os discípulos entraram aqui à noite enquanto vocês dormiam e roubaram o corpo de Cristo Jesus. E está registrado em Mateus que essa narrativa está registrada exatamente assim. Essa narrativa circulava até os dias de hoje. Então, as provas eram incontestáveis de que Jesus tinha ressuscitado. E nós somos testemunhas disso. Hoje e na semana passada, enquanto eu andava com a minha esposa, de São Paulo até Taubaté, a minha esposa falou assim: Gladson, e nós passamos ali e eu vi um Papai Noel. Eu falei assim: Luana, mas não pode, está totalmente fora. Papai Noel é no final do ano. Tem certeza disso? E ela falou assim: mas será que você não está pensando ou imaginando que você realmente viu? Ela falou assim: não, eu vi. E ficou aquela discussão: viu ou não viu? Viu ou não viu? E hoje, quando passou ali novamente, ela falou: olha lá o Papai Noel. Eu falei: não, você tinha razão. Por que eu trouxe esse exemplo simples? Porque essa mesma ocasião acontecia lá. Eles queriam refutar a igreja, falando que era mentira que Jesus tinha ressuscitado. E ele dá vários exemplos. Jesus apareceu a um grupo, a outros grupos. Jesus apareceu para ser tocado nas suas chagas. Tomé pôde observar para aqueles que não criam. E Jesus já tinha estabelecido antes que Jesus queria que os discípulos tivessem crido sem antes ver. Mas nem mesmo aqueles que estavam com ele creram. Mas tiveram que estar presente com o Altíssimo para crer na ressurreição. Neste ponto, nós somos testemunhas até hoje. Nada tem que ser inventado. Nós precisamos exatamente fazer as mesmas coisas hoje, sendo testemunha da ressurreição do nosso Senhor Jesus. E ali eles ganhavam força com isso. Ganhavam força porque Jesus não passou um dia ao lado deles. Jesus passou um dia, uma semana,
2, Jesus passou 40 dias com eles, comendo, sendo tocado, sendo ouvido, aparecendo a muitas pessoas. Relatos de mais de 500 pessoas. Não tem como ser refutado nisso. E é nisso que nós temos que estabelecer ainda hoje. Nós somos testemunha da ressurreição de Cristo. É um primeiro ponto de aplicação para a nossa igreja. E no Evangelho de Lucas ainda, gente, é uma pregação expositiva, então acompanhem comigo, por favor. No versículo 4 ao 5, a palavra do Senhor diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Jesus ele convive com eles por 40 dias. E 40 dias Jesus está ali ensinando, discipulando, dando a ordem. Mas tinha uma aplicação muito forte para nós. E essa aplicação estava: a ordem era esperar o Espírito Santo de Deus. Por quê? No domingo passado eu preguei sobre a Grande Comissão. E a Grande Comissão é a própria igreja, um método estabelecido por Cristo. Será um meio onde que todas as nações serão alcançadas. Mas um ponto muito importante: eu falei que muitas vezes a gente tem medo, tem receio, tem angústias, tem dificuldade, tem a própria procrastinação. Mas eu falei que uma ordem dada por Deus, uma ordem dada direto pelo Senhor, ela precisa ser feita. E aqui, a ordem dada vinha junto com a promessa. Não era uma promessa que nós iríamos por nós mesmos. Era uma promessa que todos receberiam o poder de Deus. E eles estavam atentos a isso. Um ponto forte que fica muito para todas as igrejas, que muitas vezes, quando a gente participa de um ministério, de um nascimento de uma igreja, de uma formação de um grupo pequeno, muitas vezes a gente logo pensa em expansão. E no começo, quando eu dei a introdução, eu falei de a gente estarmos atentos ao que Deus tem para nós como caminho e como direção. Porque quando eles permanecem em Jerusalém, eles precisavam de fé para isso. E a fé estava estabelecida em que Cristo estava de volta. O Messias estava ali de volta. E eles ficam, além do medo, além do receio de ser perseguido novamente, em Jerusalém, com a seguinte promessa: antigamente, o Espírito Santo ele era enviado a reis, a líderes, ele era de forma pontual, e ele habitava em templo. Mas agora, o Deus Altíssimo, ele habitaria em você, ele habitaria em mim. Ali é um marco muito grande. Ali é uma promessa, eu não sei se vocês entenderam o tamanho da dimensão, mas lendo o Evangelho, ali marcava o derramamento do Espírito Santo de Deus. Ali derramava, enquanto todos observavam grandes reis tendo a condução do Espírito Santo de Deus, ali marcava uma nova história. Ali era a mudança do mundo inteiro por toda a eternidade. As pessoas receberiam o Deus Altíssimo. Jesus ele tinha dado a promessa que ele estaria conosco até o fim dos tempos. E ali se cumpre no derramar do Espírito Santo de Deus. Mas antes de partir para toda a organização, antes de partir para todas as estratégias, antes de partir para qualquer coisa, nós temos que estar atentos, e eles fizeram isso. Eles estavam reunidos, orando, jejuando, meditando na palavra, sendo preenchidos com a esperança que era: nós vamos, mas nós vamos com poder. Nós vamos, mas nós não vamos por nós mesmos. Porque se nós estamos numa obra, que a obra é nossa, ela vai cair. Você pode ter essa certeza. Se você vai achando que vai ser por você mesmo, a obra não vai para frente. A obra ela é do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que está em você, que vai conduzir, que vai dar os próximos passos. É o Espírito Santo de Deus que vai te dizer o que você precisa fazer.
Muitas vezes, quando a gente coloca o peso em cima de nós, quando o peso passa a ser nosso, quando a esperança está nas nossas organizações, nos nossos conhecimentos, nos nossos modos operantes, uma hora vai dar errado, uma hora vai cair, e aquele peso estará sobre você. Mas quando você tem a certeza que onde nós estamos hoje é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo, pode ter certeza, ela vai prosperar. Aleluia. Porque o meio estabelecido, Glória a Deus. somos enviados de Deus, mas todo o resultado é dele. Tudo aquilo que vai acontecer nessa igreja, tudo aquilo que vai acontecer fora dessa igreja, quando somos enviados, é fruto do Espírito Santo de Deus. Não é nada estabelecido por nós. Nunca é invalidado o que precisa ser feito. Você precisa ter a organização, você precisa conduzir ou ser conduzido com o conhecimento que é lhe dado. Mas nunca perca de vista ir, orar separado, orar com os irmãos, estar reunidos, clamar a Deus como eles clamaram. Eles estavam clamando a Deus para o quê? Para que eles fossem e que todos pudessem ouvir o Evangelho. Não, eles estavam clamando a Deus para que o Espírito Santo viesse sobre eles, como era a promessa. Espírito Santo, esteja comigo, conduza, me esvazie, Senhor, não é por mim mesmo, é por Deus. Senhor, eu não tenho força, eu não tenho estratégias. Aliás, as minhas estratégias são totalmente contrárias à do Senhor, porque era assim registrado aqui nos Evangelhos, era assim registrado em Atos. As estratégias estabelecidas pelos homens não eram nada a ver com o que Jesus tinha determinado e como eram os planos de Deus. O reino de Deus foi falado por Jesus várias vezes, mas o reino de Deus para os discípulos era através de cavalos, de armas, de poder, de força, como muito acontece hoje. Muito se vê hoje as estratégias sendo feitas através de estratégias políticas, através de estratégias para combater A, B ou C. E nunca se fala, o poder do Espírito Santo conduzirá essa missão, como era feito no passado. Os reis não saíam para a guerra. Aliás, se saíssem para a guerra sem escutar o Senhor, era certeza que daria errado. Então, ainda hoje, é uma aplicação que nós precisamos estar atentos. Nos derramar perante ao Senhor. Estarmos atentos ao que Ele tem para nós. A primeira coisa hoje, quando eu vi a irmã Jane, a primeira coisa que ela me trouxe foi: irmão, eu preciso conversar contigo urgente. Para agora. Claro, pode me falar, dona Jane. Nós precisamos orar. Nós precisamos do derramamento do Espírito Santo. Nós precisamos ir juntos. Nós precisamos chamar pessoas. Gente, será que a pregação foi preparada para ela? Ou será que ela leu a palavra do Senhor e foi conduzida pelo próprio Espírito Santo de Deus? A palavra do Senhor, ela sempre se cruza. E a igreja hoje, ela está sendo direcionada, ela está novamente sendo guiada por Deus com as mesmas aplicações do passado. Não existe nada novo. A ordem do Senhor é que estejamos reunidos em oração, clamando para que a igreja receba poder, para que a igreja esteja com a unção do Espírito Santo de Deus. E as batalhas, sejam elas pequenas, grandes, altíssimas, difíceis ou fáceis, ou na zona de conforto, qualquer que seja a batalha, sem Deus, seja ela fácil ou grande, a certeza da vitória é se o Senhor estiver na frente. Então, o segundo ponto de aplicação é esse: a ordem para esperar a promessa do Espírito Santo. Seguindo uma pregação expositiva, no versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a você saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O culto da semana passada foi exatamente sobre a grande comissão. Eu falei que Mateus 28 registra a ordem dada pelo Senhor, mas falei também que Lucas também registra, falei que Marcos também registra, e agora em Atos e também em João, a grande comissão está de volta. O Senhor, ele dá uma ordem para que fôssemos testemunha dele, mas a testemunha é carregada da unção do Espírito Santo de Deus. E a grande comissão aqui, ela é uma grande comissão preparada também para os dias de hoje. Preparada para o dia de hoje para ir a Jerusalém. E a Jerusalém para nós hoje, a nossa Jerusalém, é onde estamos. É o local onde fomos plantados. A Jerusalém para eles naquela época era: não vai para lugar algum, permaneça. E hoje, a mesma aplicação vale para nós. Nós estamos aqui, nós pregaremos para nossas Jerusaléns, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para os nossos primos e primas, para os nossos conhecidos. Essa é a nossa Jerusalém. E ele fala também da Judéia, lugares ao derredor. E essa também é a nossa missão. Hoje nós temos uma ordem estabelecida por Deus para pregar para aquelas regiões que estão aqui próximas, mas mais do que isso, quando ele fala, é sair da sua zona de inércia, onde você estiver, fora da sua Jerusalém, leve a palavra do Senhor. E ele fala também da Samaria. Samaria já era um lugar mais distante, e Samaria tinha um contexto cultural, tinha um contexto que eles não eram amigáveis, mas era um contexto de batalhas maiores. Mas mesmo assim, essa era a ordem dada por Deus. Vá e pregue o Evangelho do Senhor. E ali tem um marco que o Evangelho do Senhor não é para ficar retido. É justamente para ser expandido. E a Igreja do Senhor deve anunciar a palavra de Deus aonde é que ela esteja. Seja onde você estiver plantado na sua Jerusalém, seja onde Deus te enviar aos arredores, seja nos lugares mais difíceis de ser alcançado. E nós estaremos nesses lugares mais difíceis a serem alcançados, porque foi um meio estabelecido por Deus, a sua própria igreja. E aqui, a grande comissão, ela retorna. E ela é registrada em vários evangelhos para que fique mesmo. Porque muitas vezes a gente começa a tentar desenhar outros meios de expandir com o evangelho. Mas não tem como correr. O evangelho é pregado pela igreja do Senhor. Mas, Gladson, eu tenho grande dificuldade. Os discípulos também tinham. Gladson, os discípulos foram preparados pelo próprio Jesus. Estranho que é o seguinte: eles foram preparados por Jesus, eles escutaram Jesus, eles estavam com Jesus, mas apesar disso tudo, e olha a aplicação, muitas vezes nós escutamos a palavra do Senhor, muitas vezes nós somos disciplinados, muitas vezes nos achamos na presença do Senhor, mas muitas vezes saímos por nós mesmos sem a unção do Espírito Santo. A ordem é dada também para aqueles que estavam ali aos pés do Senhor para esperar o Espírito Santo de Deus ser derramado neles. Se hoje você se sente vazio, clame ao seu Senhor. Se você tem a certeza, se você recebeu o Espírito Santo de Deus, se encha de poder. Clame ao seu Deus. Busque todo o poder do Espírito Santo de Deus. Mas não saia vazio. Não vá sem a unção do Espírito Santo de Deus. Onde você estiver plantado, seguindo a ordem do Senhor, não seja omisso. Se você recebeu uma grande missão na sua vida, vá com o Espírito Santo de Deus. Irei pregar ali, irei levar a um pequeno grupo, irei falar ao vizinho, ao próximo, vá com a unção do Espírito Santo de Deus. Porque os discípulos, eles pregaram, hoje para mim é mais confortável porque estou reunidos com irmãos que compartilham do mesmo testemunho. Mas naquela ocasião os discípulos não pregavam para pessoas que compartilhavam
da palavra do Senhor. Ao contrário, eles refutavam. Eles não acreditavam em Cristo Jesus. Se fosse hoje eu pregando naquela época, certamente quem estivesse aí estaria gritando blasfêmia, estaria gritando não é Jesus Cristo o Messias, estaria totalmente contrário a mim. Mas a ordem de Jesus era: receba o Espírito Santo de Deus, receba o próprio Espírito de Deus e vai e pregue com ousadia. Porque você pega a passagem aqui e você vê os discípulos, aqueles pescadores, aquelas pessoas que eram despreparadas para levar uma boa comunicação, para levar uma palavra que fosse clara, transparente, aquelas mesmas pessoas que não conseguiam levar a palavra e o evangelho do Senhor, foram as mesmas pessoas que quando receberam a unção estavam preparadas para tudo. E eles entraram ali sendo perseguidos pelos mestres, sendo perseguidos por aqueles mesmos que buscaram fazer toda a maldade com Jesus. E sabe o que aconteceu com eles? Apesar de receber chibatadas, apesar de serem massacrados novamente pelo poder do evangelho, eles saíram felizes. Porque eles estavam prontos, eles se diziam preparados. Senhor, obrigado. Eu passei por tudo isso pelo seu nome. Até ontem eles estavam negando Jesus. Até ontem, quando se falava de Jesus, eu não conheço. Conhece, não conheço. Sabe quem és, não sei quem é. Estavam negando por mais de uma vez Jesus, mas aqueles mesmos saíam agora com ousadia. E eles falavam com autoridade, mas autoridade que não vinha deles. Era uma autoridade carregada do Espírito Santo de Deus. E você está preparado para isso. Você precisa receber a unção do Espírito Santo de Deus. E a unção do Espírito Santo de Deus tem que ser uma verdade. Não podemos continuar a obra do Senhor achando tudo em automático, fazendo tudo em automático. Se você está escutando a palavra do Senhor, receba. Porque você foi chamado para pregar o Evangelho. Se você tem a certeza do derramamento do Espírito Santo e a promessa do Senhor, receba o Espírito Santo de Deus. Agora, se você tem a certeza que recebeu o Espírito Santo de Deus e tem feito tudo que desagrade a Ele, e está ausente da presença dEle, volte de novo. Porque existem pessoas que estão numa situação como você, mas que o meio de ser alcançado será você mesmo. Hoje você está distante do Senhor, mas o Senhor lhe ordena para ir pregar o Evangelho, porque você é o meio estabelecido por Ele. Saia da sua zona de conforto e leve a palavra do Senhor. Cumpra a ordem que Ele lhe deu. No versículo 9, diz assim: depois de ter dito isso, ele foi levado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos se reuniam em oração, com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Aqui volta novamente aquela sensação. A igreja do Senhor, ela já tinha testemunhado a morte de Cristo. Os discípulos já estavam ali. Acabou. Tudo aquilo que a gente pensou que iria acontecer acabou. Foi consumado. Jesus foi morto. Mas Jesus volta. Jesus volta e com eles volta a esperança. Com ele volta a esperança, os discípulos começam de novo a conviver com Jesus, mas agora mais uma vez, Jesus está subindo aos céus. E eles começam de novo. E agora, o que vai acontecer? Jesus está indo. Mas Jesus já tinha anunciado que eles agora seriam a continuação. Jesus está indo. E Jesus não está indo
Lucas ele relata aqui de uma forma simples, né? Ele subiu aos céus no meio às nuvens, mas Marcos relata o seguinte: ele subiu aos céus, está sentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele recebeu toda a autoridade, ele recebeu todo o poder. Salmos profetiza isso. O mestre do meu mestre estará ao lado de Deus. Ele subirá à direita de Deus Pai. Davi, como rei e profeta do Senhor, anunciou isso em Salmo 110. Lá atrás, muito atrás, Jesus está cumprindo aqui. E ele está subindo e tomando o seu trono novamente. E ele está parado? Não, ele está intercedendo por nós até hoje. Você vai com poder cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai com poder dado pelo próprio Deus. Você tem poder. E além disso, você tem Jesus Cristo, o Deus Filho, sentado ao lado de Deus Pai, intercedendo por você. É difícil fazer a obra se for por você mesmo. Mas se for por Deus, mesmo no meio das dificuldades, mesmo você sendo açoitado, a felicidade virá. Porque a felicidade está... Ai, está doendo, Senhor. Ai, está doendo, Senhor. Mas eu me alegro. Eu me alegro porque aqui está sendo cumprido a palavra de Deus. Senhor, eu sou um servo, pecador, mas o Senhor me levou a cumprir a sua obra. Gloriosa seja a obra do nosso Senhor, não nossa, mas do nosso Senhor, com a certeza que em meio a um pequeno grupo, porque aqui nós temos agora a esperança. Nós recebemos, lá atrás, nós vimos e fomos testemunha de que Deus ressuscitou. Mas agora, além de receber poder do Espírito Santo, nós temos a esperança que um dia Ele voltará. Porque aqueles dois ali, que não foi uma exortação, ei, parem de olhar para o céu. Não, foi uma chamada para que eles entendessem o próximo passo. Ei, gente, não fica olhando para o céu, não. Vá e cumpra o que Deus pediu para que você fizesse, porque um dia Ele voltará. Essa é a sua esperança. Não existe nada novo. Nós somos testemunha da ressurreição de Deus, da ressurreição de Cristo, e nós temos a esperança que Ele vai voltar. E nós estamos exatamente igual eles estavam, no meio. Quem irá fazer a obra do Senhor agora? Nós. Por quem? Por intermédio do Espírito Santo de Deus. Não é você, não é você, não é você. É o Espírito Santo de Deus. Vá com coragem. Pregue a quem precisa escutar. A pessoa que está lá fora, a pessoa que está esperando essa mesma esperança recebida que vocês acabaram de entender, eles estão ansiosos por isso. Lá fora, a esperança deles é em coisas materiais. A estratégia deles é em poder. Lá fora é qual exército maior. Lá fora é como que eu vou fazer uma estratégia para alcançar essa comunidade. Lá fora é como que eu vou fazer uma estratégia para ganhar mais rios. Lá fora é como que eu vou fazer uma estratégia para ganhar mais dinheiro. Aqui na igreja do Senhor a ordem me foi dada. A nossa estratégia é receber poder. Poder de quem? Do Espírito Santo de Deus. Quem estará comigo? O meu Senhor Jesus Cristo está intercedendo por mim. É lá que o Evangelho vai chegar. E é hoje, não é amanhã. O Senhor espera de você, espera de mim. Que hoje a gente alcance vidas. Que hoje a gente saia para as nossas Jerusalém, para a nossa Judéia, para Samaria. Mas que o Evangelho do Senhor alcance. Porque é essa a missão da igreja. E caminhando para a conclusão, chamando o nosso Ministério de Louvor. Os apóstolos, eles estavam reunidos em oração. Os apóstolos estavam reunidos numa grande verdade. E a verdade é, antes de qualquer plano estabelecido por nós, é estarmos em oração. Glória ao nosso Senhor. Hoje mesmo, Ele deu a estratégia. Hoje mesmo o Senhor chegou. No começo, antes de entrarmos aqui, o Senhor já entregou em nossas mãos. Qual a estratégia? Nós estaremos reunidos orando ao Senhor. Qual a estratégia? Nós estaremos intercedendo, sabendo que o poder vem do Espírito Santo. Para quem? Para a igreja.
para que ela cumpra o que foi estabelecido pelo próprio Deus. Não podemos perder mais de vista o que nós entendemos hoje, o que o Senhor tem aberto os nossos olhos. A nossa missão é expandir o Evangelho. O meio estabelecido por Jesus é levar o Evangelho do Senhor. Pessoas com histórias diferentes, trajetórias diferentes, dificuldades diferentes, culturas diferentes. Pessoas que um dia serão alcançadas por algumas que a gente acha que tem dificuldade de pregar o Evangelho, porque ainda não entendeu que é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas hoje Deus tem levantado aqui pessoas que entenderam que não é por eles, não é por nós, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Receba vindo do alto, receba de Deus a unção do Espírito Santo. Eu gostaria de orar com vocês, como foi feito lá em Atos 1, quando Lucas relatou que a igreja estava reunida, clamando pela unção do Espírito Santo. E ainda hoje, nos dias atuais, nós vamos orar neste momento por isso. Então feche seus olhos, vamos orar juntos. Você hoje entendeu o tamanho da missão. Você é testemunha do Deus Altíssimo. Você é testemunha daquele que estabeleceu tudo. Tudo foi criado por meio dele. Senhor Jesus, Cristo, que morreu por nós, ressuscitou, lavou os nossos pecados, Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, Deus Pai, Jeová, derrame sobre a sua igreja, Senhor, o seu Espírito Santo de Deus. Que a tua igreja, meu Pai, possa receber poder vindo do alto, Senhor. Não é por nós, Senhor. Alcance corações, Paizinho. Nos faça entender que existe uma grande missão, meu Pai. Hoje nós partiremos para Jerusalém. Permaneceremos em Jerusalém, meu Pai. Pregando, levando a tua palavra, levando o Evangelho, Senhor. Mas pela unção do Espírito Santo de Deus, meu Pai, nós iremos a Judéia e a Samaria, meu Pai. A tua palavra chegará até os confins da terra, Senhor. Com a certeza, meu Pai, que é pelo teu poder, Senhor, não é por nós, meu Pai. Que o seu Espírito Santo de Deus alcance aqueles que ainda não o receberam, Senhor. Faça morada, meu Pai. O Senhor hoje habita, meu Pai, no templo que somos nós, Senhor. O Senhor habita em nós, meu Pai. Mude tudo de lugar, Senhor. Acerte tudo aquilo, meu Pai, que nos faz afastar de Ti, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus que está em nós, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha poder, meu Pai. Que possamos nos esvaziar, mas nos encher de Ti, Senhor. Paizinho, antes da multidão, meu Pai, eram discípulos. Antes da multidão, meu Pai, eram 12. Antes da multidão, meu Pai, era um pequeno grupo, Senhor. Hoje nós estamos aqui, nós somos um pequeno grupo, Senhor, mas nós sabemos do poder, do alcance do Seu Evangelho, meu Pai. Que a nossa comunidade seja alcançada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que o Seu Evangelho alcance pessoas que estão na rua, Senhor. Que o Senhor dê, meu Pai, toda a provisão, meu Pai, e que elas saiam e que sejam revertidas do mesmo poder que o Senhor tem nos dado, Pai. Senhor Jesus, é tudo Seu, meu Pai. Não tem nada, meu Pai, que possamos fazer. Não somos fortes, somos frágeis, fracos. Mas nós sabemos do tamanho do poder e do tamanho da Sua obra, meu Pai. Que a nossa comunidade seja alcançada. Que as regiões próximas da nossa São Paulo seja alcançada. Que São Paulo, meu Pai, seja recuperada. Que os confins da terra sejam alcançados, Senhor. Nos envie, meu Pai, prontos para a Sua obra. Louvemos ao Senhor.
Eu quero sentir suas dores, participar de sua morte. Toda a minha vida devo a ti. Eu quero conhecer a tua face, aproxima-me do poder, capaz de dar vida ao que está morto. Eu quero me alegrar em meio à dor. Tu és o Cristo, nascido pra morrer em meu lugar, e nada poderá nos separar. Me rendo por inteiro aos teus pés. Eu quero sentir suas dores, participar de sua morte. Toda a minha vida devo a ti. Quero conhecer a tua face, aproxima-me do poder, capaz de dar vida ao que está morto. Eu quero me alegrar Em meio à dor, tu és o Cristo, nascido pra morrer em meu lugar, e nada poderá nos separar. Me rendo por inteiro aos teus pés. Oh, tu és o Cristo, por onde andas, trevas vão